Olá, pessoal! Meu nome é Mário Frigeri, sou poeta e escritor e estou convidando vocês para os meus momentos de poesia no YouTube e Facebook. Serão mais de 700 poemas e mensagens, meus e de outros poetas, interpretados com muito carinho para iluminar o seu coração. Venham comigo! Louvor à humildade. O famoso padre Antônio Vieira ditou ao médium português Fernando de Lacerda uma das mais belas páginas sobre a humildade, dentre as que podem ser apreciadas neste mundo. Escrita no Natal de 1906, ela pode ser encontrada no livro Do País da Luz, volume 1, publicado pela FEB, e foi condensada por nós para ser apresentada neste vídeo. Dito isto, vamos a seu extraordinário conteúdo. Quem está falando é Vieira. Nada há tão grande como a humildade. A humildade vence todas as tiranias, destrói todas as dificuldades. A humildade é irmã gêmea da perseverança e filha dileta da simplicidade. Quantos humildes tens visto cair? Nenhum. E quantos poderosos tens visto ser precipitados ao chão do pedestal onde se supunham eternos? Nem eu sei. Humilde nasceu Jesus, humilde viveu e humilde passou pelo mundo. E não há maior grandeza do que essa humildade. De todos os grandes da terra, em todos os séculos dos séculos, nenhum se compara ao Cristo. E dentre esses grandes, ainda são relativamente grandes só os que foram humildes e seguiram o seu exemplo. São os que, na humilhação, encontraram grandeza, assim como só em Jesus encontraram humildade. O Filho dileto de Deus podia ser o maior da terra, visto que era o representante, o escolhido, o eleito do Senhor do universo. Podia, mas não foi. Podia, mas não quis. Não quis porque não devia. Quis ser humilde entre os humildes, simples entre os simples. A sua existência foi como a do carvalho. O carvalho, ao nascer, pode ser destruído por um inseto ou partido ao meio por uma criança. Mas, se não for destruído, cresce e se eleva, enraiza-se no solo e se lança para o céu. E, passado algum tempo, nem mesmo o mais forte vendaval consegue molestá-lo. O mesmo aconteceu com Jesus. Começou pelas camadas populares, humildes na sua origem, miseráveis no seu sofrimento, simples na sua fé, inigualáveis na sua força. Aí nasceu a sua doutrina, aí se fortaleceu, aí frutificou, e daí subiu, elevando-se, robustecendo-se, estendendo os braços, desafiando os vendavais e abrigando aqueles que se acolheram
a sua sombra. Assim como o sol, que nasce lentamente e vai aumentando seu esplendor à medida que sobe no horizonte, Jesus também nasceu na humildade, enraizou-se na humildade, consolidou-se na humildade, e essa humildade o elevou à grandeza. Como à grandeza, ele elevará todos aqueles que à sua semelhança também forem humildes. Ninguém foi mais simples e mais humilde do que Jesus, mas ninguém como ele é tão grande e tão simples. Jesus não podia ter nascido mais pobre. Nascendo em uma gruta, não tinha por teto senão um céu de pedras, e não tinha por luz senão o frouxo clarão de alguma lamparina. Por cama e por conforto, só dispunha de algumas palhas. Ao entrar no mundo, encontrou só o desabrigo e o desconforto. Aquele que havia de ser o abrigo e o conforto universal, encontrava-se desabrigado e desconfortado como ninguém, numa ocasião em que até as aves tinham o conforto dos ninhos e as feras tinham o conforto dos seus covis. Era preciso que aquele que havia de abrigar a todos na casa de Deus nascesse sem lar e sem abrigo. Aquele que havia de dominar os grandes tinha de manifestar-se tão pequeno que havia de nascer ao desabrigo entre os simples do reino humano e entre os brutos do reino animal. E assim tinha de ser para escapar à maldade dos que queriam destruí-lo ainda no berço. E por que tudo isso aconteceu dessa maneira? Porque o Pai queria mostrar ao mundo que seu Filho bem-amado, o qual podia nascer em berço de ouro, nascia numa manjedoura forrada de palhas, para demonstrar aos filhos dos homens que não é no ouro nem entre rendas que está a virtude e a grandeza. Por isso, ele foi gerado humilde, nasceu humilde e viveu humilde, para nos demonstrar que quem quiser ser amado de Deus como o seu Filho dileto, tem de ser humilde, viver humilde e morrer humilde. Os pequeninos e os leprosos, as mulheres e os velhos, aproximavam-se dele como de alguém que lhes fosse igual. Os grandes e os poderosos temiam-no e o respeitavam como a um juiz. Em Jesus, tudo ficou fortemente assinalado: a humildade e a grandeza, o sofrimento e a santidade, a doutrina e o exemplo. Jesus, sem a gruta de Belém, não seria Jesus. Portanto, imitemos o Cristo, sejamos humildes, sinceramente humildes como Ele, e Ele nos receberá como seus discípulos e um dia nos elevará a seu reino celestial. Louvor à humildade. Lição de humildade. O servo não é maior que o seu Senhor, Jesus. É na ceia pascal que Jesus, com brandura, toma a toalha de linho e, cingindo a cintura, banha os pés um a um
aos discípulos amados, enxugando-os depois com celestes cuidados. Compreendeis o que fiz, sendo eu vosso Senhor, quis vos edificar neste exemplo de amor. E aonde fordes na terra, em sagrada missão, seja a vossa divisa a humildade e o perdão. Em seguida, a coroar o seu reto preceito, lava os pés a Simão, na lição intramuros, com divina bondade e carinho profundo. Como se essa ablução fosse o símbolo perfeito da catarse lustral que nos séculos futuros Cristo propiciaria às nações deste mundo. É isso. Espero que vocês tenham gostado. Obrigado por assistir a nossos vídeos. Não se esqueça de deixar seu like, inscreva-se e acione o sininho para receber em primeira mão os próximos poemas. Um grande abraço e muita paz.